चित्तस्य पतेर्न वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेना. Então, entrando sobre Sankhya Karika. Sankhya, em sânscrito, significa contagem, enumeração. Isto significa Sankhya. O texto original do Sankhya Karika, ou Sankhya Sutra, ele foi perdido. Então, nós não temos o texto original do sábio que entregou o Sankhya, como nós temos o Yoga Sutras de Patanjali. O que nós temos, o texto principal que nós temos, chama-se Sankhya Karika, que ele já é um texto posterior. O que é importante vocês entenderem que ele é bem posterior ao surgimento da filosofia Sankhya, que é chamada do primeiro Darshana, o mais antigo de todos os Darshanas. O nome Karika significa verso em sânscrito, e são versos com declarações. Esse texto tem 72 só. 72 declarações que visam esgotar a compreensão de todos os princípios da realidade e como eles se relacionam e como o universo evolui e termina e o que acontece no meio termo. Então a gente já vê o que é um Darshana, uma exposição cristalina e muito rica sobre aquele assunto. O Yoga Sutra tem 195 versos só. Imagine, as Puranas tem uma com 50 mil versos. Olha a diferença do tipo do conhecimento. Os conhecimentos dos Darshanas, eles são pérolas. Eles são grandes concentrados de sabedoria, expostos de forma curta para serem memorizados. A importância, do Sankhya se traduz assim pela sua imensa contribuição a vários sistemas de pensamento, principalmente Yoga e Ayurveda. Então, quem estuda Ayurveda, quem pratica Ayurveda, é muito rico e interessante conhecer a filosofia Sankhya em detalhes. Então saibam que o Ayurveda também tem uma matriz epistemológica. Rigveda, o primeiro dos Vedas, é conectado com Ayurveda, que é um Upaveda, uma aplicação desse conhecimento no que tange a saúde humana. E esse Ayurveda, ele também bebe deste mesma organização da realidade que o Sankhya propõe. O que é a realidade? Como é que ela está disposta? Certo? Nós também temos uma espécie de filosofia assim. Nós vamos dizer, o universo começou no Big Bang. Depois do Big Bang, o universo começou a se expandir, os elementos começaram a se formar. E bilhões de anos os planetas se formaram. E depois de bilhões de anos a vida se formou. Então é uma cosmogonia, a história do universo. Certo? Este é o Sankhya Karika. E qual é a relação entre a consciência e a matéria, o espírito e a matéria? Essa é outra questão fundamental em Sankhya Karika. Outra coisa é a Bhagavad Gita, a obra de extrema importância. Ela apresenta diretamente Sankhya e Yoga como meios para a obtenção desta liberação. Embora não seja um Darshana, ela apresenta também essas referências aí, esse conhecimento do Yoga como uma prática e do Sankhya como a teoria desta prática, o conhecimento. Então, o conhecimento e a prática, Sankhya e Yoga, é uma coisa só. Tá? Sankhya é a visão de mundo do Yoga. Então, são coisas irmãs. Para que você possa chegar a compreender a escola filosófica do Yoga, é necessário compreender Sankhya. Tá? Então, isso é uma questão importante que eu venho colocar aqui com vocês, esse posicionamento, que sem o Sankhya é muito difícil ou talvez impossível você entender, por exemplo, as mensagens dos Yoga Sutras, o que realmente está querendo sendo dizer para nós em termos de yoga, de filosofia do yoga. Seria como querer entender a evolução genética da humanidade sem entender os princípios da teoria da evolução do Darwin. O yoga é uma aplicação prática do conhecimento do Sankhya. Então, se você pega a prática do yoga e descola do contexto, esta prática virou ginástica. Essa prática virou relaxamento. Não é uma prática, então, que está falando da mesma coisa, tratando da mesma coisa e levando para a mesma coisa que está descrita nos textos. A ideia de mente no yoga não pode ser compreendida fora do contexto do Sankhya, por exemplo.